Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje começaremos a apostila do quarto bimestre. Então, peguem a apostila nova, a apostila do quarto bimestre. Abram na página 351. Módulo 30. No módulo 30, nós vamos falar sobre o volume de poliedros. Acompanhem comigo a imagem de abertura deste módulo. Nós temos aqui, inaugurada em 2008, a ponte Octávio Frias de Oliveira, destaca-se na paisagem da zona sul da cidade de São Paulo. As duas pistas construídas em curva que cruzam o rio Pinheiros são sustentadas por hastes conectadas a uma torre de 138 metros de altura. Observem bem a imagem. Olha que interessante. Continuando aqui. Feita de concreto. Ela é feita de concreto, nós temos as hastes que são conectadas. Calcula-se que foram empregados na obra aproximadamente 58 mil metros cúbicos de concreto. Olha que interessante, nós já estudamos metros, metros quadrados, agora nós vamos falar de metros cúbicos. Na legenda da fotografia é utilizada a unidade metros cúbicos. Eu quero que vocês grifem para mim. Então, nós temos uma unidade que foi utilizada aqui, metros cúbicos, para descrever a grandiosidade da torre que sustenta a ponte Octávio Frias de Oliveira. Número 1. A que grandeza se refere essa unidade? Metros cúbicos. Os metros cúbicos estão relacionados a qual grandeza? Depois, item 2, questão 2. O que mede tal grandeza? Vamos lá. Essa unidade, os metros cúbicos, essa unidade se refere à grandeza, volume. Então, toda vez que nós temos metros cúbicos, milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, nós estamos pensando no volume, na grandeza, volume. E o que mede essa grandeza? O que o volume mede? O volume mede o espaço ocupado por um sólido. Então, todo o espaço que um sólido ocupa é chamado de volume, ok? Agora, nós vamos para a página 352. A noção de volume. Na abertura do módulo, você trocou algumas ideias com seus colegas sobre a grandeza associada ao espaço ocupado pela torre, que sustenta duas pistas de uma ponte na cidade de São Paulo. Então, vocês podem grifar aqui. O espaço ocupado pela torre. O espaço ocupado pela torre é o volume da torre. Observe que não se trata da área, a grandeza estudada no módulo 27, que representa a medida da superfície. Quando você analisa somente a superfície, você está falando de área, certo? A área diz respeito apenas à parte visível da torre, que está em contato com o ambiente externo. Então, tudo que você vê que está em contato com o ambiente externo é a área. Essa outra grandeza, chamada de volume, leva em conta também o interior da torre. Então, grifem, o volume leva em conta também o interior da torre, certo? É todo o volume, o que é o volume? É todo o espaço ocupado pela torre, que inclusive está dentro dela. Número 1. Nem sempre a palavra volume é usada para representar a grandeza descrita no parágrafo anterior.
Ela também é empregada com outros sentidos em diversos contextos. Observe alguns trechos de notícias em que essa palavra foi utilizada. Então vamos lá. Primeiro, fones a todo volume. Nós temos pessoas aqui utilizando fones de ouvido. Fones a todo volume prejudicam para sempre sua audição. Isso é verdade. Por favor, tomem cuidado com o volume do seu fone de ouvido. Então, nós temos aqui no item 2, as obras do alargamento do viaduto da EPTG-EPCT, próximo a Taguatinga, avançam para a fase de concretagem. O volume de concreto previsto para ser utilizado é cerca de 2.000 metros cúbicos, o equivalente a 250 caminhões betoneira com capacidade máxima. Agora, item 3. As chuvas que atingiram o Grande Recife nos últimos dias provocaram o aumento do nível das barragens em Pernambuco. Mesmo com o grande volume de água nos reservatórios, a APAC afirma que não há risco para as áreas vizinhas. Vamos analisar o significado da palavra volume nesses 3 itens. Aqui, no caso dos fones de ouvido, a palavra volume, ela está ligada ao significado de intensidade de som, voz, altura. Então, fones a todo volume, a toda intensidade, prejudicam para sempre sua audição. Aqui, o volume de concreto é a medida em unidades cúbicas, que nós temos aqui 2.000 metros cúbicos. Aqui, volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, o tamanho. Esse volume que está aqui no item 2 é o que nós estamos utilizando, é o que nós trabalharemos nas nossas aulas. Agora, aqui no item 3, mesmo com grande volume de água. Aqui o volume, ele está associado ao significado de quantidade de líquido. Então, nós temos uma grande quantidade de água, ok? Agora, vamos para a próxima página. Página 353. Item 4. O volume de informações, também temos volume. O volume de informações mentirosas não tem esse número alarmante, diz procurador eleitoral. Aqui o volume está relacionado à quantidade, não é uma quantidade de líquido, é uma quantidade de informações. Então, a grande quantidade de informações mentirosas não tem esse número alarmante. Agora, em quais desses trechos a palavra volume é empregada para representar o espaço ocupado por algum material? Então, nós temos no item 2, nós temos o volume ocupado para medir uma quantidade. E o volume de água também, ele está aqui no sentido de quantidade de água, o volume de água, certo? Então, nós temos o item 2 e o item 3. No item 1 e no item 4, nós não temos o sentido de espaço ocupado, certo? O espaço ocupado pelo concreto, no item 2. No item 3, o espaço ocupado pela água, o volume da água, certo? Agora, continuando. Número 2. Observe a seguir a descrição de algumas situações do cotidiano, do nosso dia a dia, em que uma pessoa precisa tomar uma decisão. Identifique as situações em que essa decisão depende do cálculo de uma área e as situações em que ela depende do cálculo do volume. Então, nós vamos ler as situações e analisar se depende do cálculo de área
ou do cálculo de um volume. Letra A. Estabelecer a quantidade de azulejos necessária para revestir o piso de uma sala. Para revestir o piso de uma sala é a superfície, não é mesmo? Então, quando nós precisarmos revestir o piso de uma sala, essa situação depende da área do piso da sala, porque o piso da sala é uma superfície, ok? Item B. Determinar o número de potes que devem ser comprados para armazenar uma determinada quantidade de geleia. Nós vamos pegar toda a geleia e colocar em potes. Nós precisamos do volume da geleia. Então, esses potes ficarão cheios de geleia. É o que tem dentro do pote, é o interior, é o volume, não é mesmo? Então, depende do volume de geleia que será armazenado e do volume comportado, o volume que cabe em cada pote, ok? Agora, item C, letrinha C. Definir o número de latas de tinta de 1 litro de capacidade que devem ser compradas para pintar uma parede. Uma parede será pintada na superfície. Quando você tem a ideia de superfície, é área. Então, ó, pensem na parede. A parede é uma superfície. Então, aqui depende da área da parede, pois nós estamos pensando na superfície. Agora, a letra D. Estimar o tempo necessário para encher uma piscina. Pensem na piscina, nós vamos preencher o interior da piscina com água. Quando você pensa no interior repleto de água, você está pensando no volume da piscina. Então, depende do volume de água comportado pela piscina. Agora, nós vamos para o cálculo do volume de um poliedro. Você já estudou. No módulo 27, estudamos que para realizar uma medição, devemos adotar um padrão como referência e comparar aquilo que será medido com a referência, que é denominada unidade de medida. No caso da área, é comum adotar um quadrado como referência. Então, quando nós calculamos a área, nós adotamos um quadradinho como referência. Por exemplo, adotando o quadrado destacado como unidade de medida, concluímos que a área do polígono A, B, C, D e F é de 9 unidades de área. Acompanhem comigo. Vamos contar quantos quadradinhos compõem esse polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem simples. Agora, vamos para a próxima página. Página 354. Para medir volumes, vamos utilizar a mesma estratégia do cálculo de área. Assim, nos itens propostos, veremos como adotar um padrão de referência e, a partir dele, determinar o volume de um poliedro. Para realizar o que se pede, você vai utilizar os cubos fornecidos pelo professor. Observe que, como eles são idênticos, podemos dizer que ocupam o mesmo espaço. Então, eles são idênticos. Então, e ocupam o mesmo espaço. Se eles ocupam o mesmo espaço, eles possuem o mesmo volume. Não tem como agora eu fornecer os cubos para vocês. Então, eu peço que vocês acompanhem comigo. Item 1. Construa esses cubos, os poliedros A e B, representados a seguir. Não tem necessidade, vocês podem acompanhar comigo. O poliedro A. O poliedro A é formado por 1, 2, 3 por 4 cubos idênticos. O poliedro B é formado por 1, 2, 3, 4 cubos idênticos. Se vocês têm bloquinhos de montar na casa de vocês, podem fazer a experiência, combinado? Então, continuando aqui. Número 2. Quantos cubos você utilizou para formar o poliedro A? O poliedro A é formado por 4 cubinhos.
O poliedro B também é formado por 4 cubinhos. Item 3. Qual dos dois poliedros ocupa o maior espaço? Explique sua resposta. Gente, os dois ocupam o mesmo espaço, pois são formados por 4 cubinhos idênticos. Então, resposta: os dois poliedros ocupam o mesmo espaço, pois são formados pela mesma quantidade de cubinhos. Então, nós podemos falar que o poliedro A ocupa o mesmo volume, pois ocupa o mesmo espaço que o poliedro B. Vamos agora calcular a área total de cada poliedro. Afinal, o que é área total? Área total, ou área da superfície de um poliedro, é a soma das áreas de todas as suas faces. Então, imaginem um cubo. Um cubo é formado por 6 faces. A área total é a soma da área das 6 faces do cubo. Você encontra a área de uma face e multiplica por 6, porque no cubo são 6 faces iguais. Para o cálculo da área total, utilizaremos como padrão o quadrado, que corresponde a uma face dos cubos usados para construir os poliedros A e B. Chamaremos essa unidade de quadradinho. Então, item 1. Qual é a área total do poliedro A? Em quadradinhos, não se esqueça de considerar a face de baixo, sobre a qual o poliedro está apoiado. Eu quero a área total. Então, aqui eu tenho um quadradinho em cima, 2, 3, 4. Em cima nós temos 4. 5, 6. Lá no fundo, 7, 8, 9, 10. 11, 12. E os de baixo? 13, 14, 15, 16. Nós temos 4 em cima, 4 embaixo. 4 mais 4, 8. 2 na frente, mais 2 no fundo, 8. 9, 10, 11, 12. 2 em uma lateral, mais 2 na outra. Dá um total de 16 quadradinhos. Agora, qual é a área total do poliedro B? Aqui nós vamos contar. Aqui eu tenho um quadradinho, mais 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, em cima nós temos 5. 1, 2, 3, 4 escondido aqui, 5, 6 aqui, 7 embaixo, 8, 9, 10. Na frente, 11, 12, 13, 14. No fundo, 15, 16, 17, 18. Entenderam? Então, nós temos que a área total do poliedro B são 18 quadradinhos. Nós temos que contar quantos formam a parte de cima, quantos formam a parte de baixo, uma lateral e a outra, a frente e o fundo. Agora, número 6. As áreas totais dos dois poliedros são iguais? Não, né? Um é formado por 16, o outro por 18 quadradinhos. Você acha que a área total representa bem o espaço ocupado por um poliedro? Será? Sim ou não? Explique sua resposta. Não, as duas áreas totais não são iguais e a área não representa uma medida do espaço ocupado por um poliedro. Qual é a grandeza que representa a medida do espaço ocupado por um poliedro? O volume. Então, no exemplo anterior, dois poliedros que ocupam o mesmo espaço, o mesmo volume, 4 cubinhos, eles têm áreas totais diferentes. E assim nós concluímos a página 354. Vocês já sabem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!